Convidem Jesus para o casamento de vocês. Mas convida mesmo de fato, né? Para Jesus ser parte do casamento de vocês. Teu fogo arde em mim e muda meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo quero oferecer. Teu fogo arde em mim e muda meu viver. Que o nosso louvor não seja momento, lágrimas vazias sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com lábios nos corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a ti. Se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a ti. Se o meu coração não queima por ti, faz queimar em nossos corações fogo do céu, fogo do teu espírito. Faz queimar, não vai se apagar, e o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará. E o fogo arderá sobre o altar, continuamente, continuamente, e não se apagará. E não, como adoração, não vale a pena só me emocionar, buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a ti.
Como é bom a gente poder se reunir aqui como família, como igreja, e poder celebrar um casamento, o casamento do Vitor com a Fernanda. Bendito seja o Senhor, nós te agradecemos, honramos o Senhor, reconhecemos que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Senhor, o Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. E que o Senhor se alegre com o culto que vamos te prestar, que o teu Espírito Santo tenha liberdade de agir aqui, e que o Senhor possa mover entre nós, abençoar cada vida aqui presente, no nome de Jesus. Amém. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Façam tudo que Ele mandar. Então, a gente precisa chamar Jesus para dentro da nossa casa, para dentro do nosso casamento, e fazer tudo que Ele mandar. Jesus falou que tem dois tipos de pessoas. Um que ouve, pratica. Outro que ouve e não pratica. Quer ter sua casa firmada sobre a rocha? Pratique. E eu quero deixar aqui rapidinho para vocês algumas coisas que são importantes, princípios que Jesus deixou e quer aplicá-lo para o casamento. O primeiro deles é o princípio da cooperação. A Bíblia fala que é melhor serem dois do que um, porque um ajuda o outro, porque se um cair, um ajuda o outro a levantar. Se alguém lutar contra um, os dois vão lutar contra ele. Está lá em Eclesiastes capítulo 4. Então, Fernanda e Vitor, lembram que vocês estão casando para cooperar um com o outro, para ajudar um ao outro. Deus, quando criou o casamento, esse é o princípio do casamento. Viu Deus que o homem estava só e disse: vou fazer para ele alguém que lhe auxilie e lhe corresponda. Então, você, Fernanda, olha para o Vitor da perspectiva de como você pode ser um instrumento de Deus para abençoar a vida dele. E você olha para Fernanda da mesma forma. Um coopera com o outro, um ajuda o outro, um abençoa o outro, um é instrumento de Deus para abençoar a vida do outro. Amém? O segundo princípio, dentre esses que Jesus disse para nós, é o princípio da responsabilidade. Não é? Eu não posso ter uma criança de 2 anos de idade sob o meu cuidado e sair de casa e deixar essa criança sozinha, trancada, por 1 dia, por 2 dias. Isso é o quê? Uma irresponsabilidade. Essa criança provavelmente vai morrer. Casamento exige responsabilidade. Então, Vitor, você tem um papel como marido. Fernanda, você tem um papel como esposa. E vocês precisam levar esse papel a sério. A Bíblia diz que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Você tem que amar essa menina, isso. Você tem que estar disposto a dar a vida por ela. E a Fernanda, a Bíblia diz, né, que as mulheres, elas têm que estar ao lado do seu marido, né? Elas precisam estar juntos, na mesma missão. É o que a Bíblia ensina para nós. Então, não fujam desse papel. Muitos casamentos acabam porque um dos dois acaba fugindo do seu papel e não fuja daquele papel que Deus deu. Terceiro princípio que Jesus também ensinou para nós, né, deu uma palavra, é o princípio do contentamento. No casamento a gente precisa ter limite principalmente em relação à questão financeira. Muitos casamentos acabam por causa da questão financeira. E a gente precisa ter temor a Deus em relação a isso. Ter cuidado, é só ter equilíbrio.
Deus é bom, Ele vai abençoar vocês, Ele vai abençoar a obra das mãos de vocês. Eu estou dizendo isso aqui, né? Por quê? Porque Deus é fiel, Ele faz isso. Mas a gente precisa ter cuidado, principalmente com o consumismo exacerbado, com o descontrole nessa área, né? Lembra, o Senhor vai suprir cada uma das necessidades de vocês. Quarto princípio é o princípio da intimidade. Casais precisam ter vida íntima. Paulo falou para a igreja de Corinto, falando sobre família, né? Não vos priveis uns aos outros. E ele estava falando de relacionamento sexual, né? Casais precisam ter intimidade física, intimidade de alma. Casais precisam ser transparentes, casais precisam compartilhar, orar, um ajudar o outro, né? Um abençoar o outro. E é primordial que haja entre vocês intimidade. O sexo é a coroa do relacionamento. Sexo é algo de Deus, vocês sabem disso. Não foi o diabo que criou o sexo, foi Deus, para ser praticado dentro dos limites do casamento, né? E para o último, né, o princípio do acordo. A Bíblia diz assim, Fernando: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Você e Vitor jogam no mesmo time, vocês não são inimigos, tem que ter acordo. A gente só anda em acordo quando há perdão, quando a gente se humilha na presença de Deus, tanto para pedir perdão quanto para perdoar. E eu finalizo dizendo assim: se vocês seguirem esses dois conselhos, levar Jesus para dentro do casamento de vocês e obedecer tudo aquilo que Ele mandar falar, aquilo que Ele ordenar, algo extraordinário vai acontecer. O Deus que faz o cego ver está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus é sobrenatural. Então, gente, quem me conhece de perto aí sabe da minha dicção, então se eu bananar aqui, releva, tá? Vamos lá, então. Há 5 anos atrás, tive o privilégio de me esbarrar com você. Uma moça simples, meiga, simpática, tão caladinha que chegava a passar despercebido. Já eu, pelo contrário, sempre falante, intrometido e até inconveniente muitas vezes. Nossa, eu estava tão perdido nessa época. Você lembra? Bom, peraí, gente. 2 anos se passaram e após uma longa pandemia, momentos difíceis e muito tempo sem contato um com o outro, eu tive a oportunidade de te reencontrar. Seria coincidência? Claro que não. Claramente era Deus preparando tudo. E como nosso Deus é bom, né? Cuidando de nós, mesmo estando tão distante dele. Bom, pelo menos eu me sentia assim naquela época. Eu sabia disso, mas ainda assim eu fechava os olhos e tentava me enganar. Foi aí que, em meio a tantas escolhas erradas, escolhi a melhor de todas que eu poderia fazer. Entregar minha vida para Jesus. Pois é, quando eu te conheci, eu estava em um processo de mudança, aprendendo a entregar minha vida a Jesus e a deixar Ele guiar meus passos. Foi nesse tempo que Deus me presenteou com você. E eu não tenho dúvidas. Você foi enviada por Ele para me auxiliar, para me fortalecer e me colocar nos trilhos do propósito que Ele tinha e tem para nós. Você não foi apenas uma companhia. Você foi resposta de oração. Foi instrumento de Deus para me mostrar que o verdadeiro amor é paciente, é bondoso e não busca os seus próprios interesses. Hoje, diante de Deus e da nossa família e de todos os que amamos, eu
quero declarar o amor. Peraí, de novo. Vai sair. Eu quero declarar o amor e a gratidão que carrego no peito. Obrigado por sempre estar disposto a mudar por Cristo e por nós. Obrigado por sempre ouvir minhas objeções com paciência, mesmo discordando delas. Obrigado por me ajudar a crescer espiritualmente e me aproximar cada vez mais de Jesus. A palavra de Deus diz que o homem que encontra uma esposa encontra um bem precioso e recebe o favor do Senhor. Você é o meu bem precioso, a qual Deus me agraciou. Eu prometo te amar com amor que vem do alto. Prometo ser o seu amigo, o seu parceiro, seu protetor e o seu maior incentivador. E se por vezes eu falhar nisso, por favor, me ajude. Prometo orar com você e por você. Buscar em Cristo a sabedoria para ser o marido que você merece. E nunca deixar de colocar Jesus no centro do nosso lar. Eu quero que o nosso casamento seja um reflexo do amor de Cristo pela igreja, firme, inabalável e eterno. Eu sou grato a Deus por você, e é com Ele que vamos caminhar todos os dias, lado a lado. Eu te amo e com a graça de Deus, escolho te amar para sempre. Vitor Hugo. Como sou grata a Deus por ter tornado nós, dois adolescentes perdidos no ensino médio, em um homem e uma mulher com propósitos alinhados e firmados na rocha, que é o Senhor nosso Deus. Queria expressar minha gratidão a Deus pelo homem, servo, e agora meu marido que Ele colocou na minha vida. Seu coração bondoso, seu senso de humor, seu vocabulário único, suas risadas, enfim, tudo em você me faz feliz. No Sermão do Monte, Jesus nos ensina a sermos sal da terra e luz do mundo. Obrigada por aprender e cumprir tão fielmente a palavra do Senhor. Com toda certeza você é sal e luz na minha vida e na de muitos outros. Com você, eu quero viver todos os meus dias, os de muitas bênçãos e os dias de luta, os cheios de saúde e os doentes. Já passamos por tanto e me alegro de saber que passaremos por uma vida juntos. Sendo amados pelo Senhor e nos amando, assim como está em 1 João 4,19. Nos amamos porque Ele nos amou primeiro. Prometo te amar, te respeitar, te fazer feliz, ser uma esposa companheira, cultivar nosso casamento, cuidar e educar os nossos filhos. Que o Senhor seja sempre nossa base. Amém, eu te amo. Deus toma o Vitor nas tuas mãos e faz dele um sacerdote, um marido, um homem de Deus, um homem que vai governar essa casa como o Senhor designou a ele. Faz da Fernanda uma mulher sábia que edifica a sua casa como a palavra do Senhor ensina, e que juntos eles possam expressar o Senhor e ser uma bênção em todos os lugares que eles forem, no nome de Jesus. Diga amém comigo. Amém, amém. Glória a Deus.